Olá, sou Nilda Muniz, especialista em aleitamento materno e cuidado materno-infantil. E hoje estarei aqui para falar para você que nos assiste sobre os traumas mamilares e por que ocorrem. Na maioria das vezes, as mulheres, após o parto e a maternidade, ao irem para o quarto da maternidade, tem esse encontro, muitas vezes tardio, ao encontro do bebê com a mama. Do contrário, a maioria dos problemas identificados na amamentação poderiam ser evitados. Após o parto, clinicamente bem, a mãe e o bebê, colocar o bebê para fazer a busca aí sobre o corpo da mãe até o encontro da mama, o que nós chamamos de hora ouro, assim que o bebê nasce, ele ter esse contato com a mama logo após o parto, por pelo menos uma hora. O contato pele a pele vai favorecer todo esse desconforto quase que incorreto na mamada durante essa estadia do bebê no próprio hospital. Então, recomenda-se a primeira hora pós-parto desse bebê em contato pele a pele com a mãe, com essa puérpera. Isso vai favorecer e identificar esse parâmetro de salvaguardar o aleitamento materno por mais tempo. Isso já é cientificamente comprovado. Então, esses traumas mamilares também poderiam ser evitados desde o início, né? Alguém com um apoio ali a essa puérpera no momento do nascimento, seja o pediatra, seja o próprio enfermeiro obstetra que está ali, salvaguardar de todas essas condições a priori do peso, dos cuidados com o bebê, ou realizar algo que o neném precisa naquele momento sobre a própria mulher. Lembrando que a temperatura do corpo, contato pele a pele, permanecido ali por uma hora ou mais tempo, vai favorecer a condição cardiorrespiratória, cardiovascular, traz menos estresse para esse bebê, e traz também uma tranquilidade para a mulher que está ali observando aquele bebê dentro desse contexto maternal. Dentro disso, temos também os laços afetivos, porque é um momento maravilhoso para a mulher. Então, nesse contato que o bebê está pele a pele, promover uma amamentação é também um fator que vai contar para que esteja de acordo a mamada de forma eficiente. Ainda assim, dentro desse momento do setor obstétrico, seja pelo parto normal ou pela cesárea, ter a oportunidade do apoio do aleitamento materno dentro do centro obstétrico. E às vezes a mãe vai aí para a maternidade, chega no quarto, às vezes sozinha, ou se tem um acompanhante, que de repente também não consegue ter essa noção que o próprio profissional já tem, de colocar esse bebê ao seio materno. De que maneira? Por quanto tempo? Como é que eu sei que esse bebê está saciado? Como é que eu observo se esse mamilo está fissurado? Se já está numa sensibilidade exagerada, a ponto de já estar comprometendo ali a própria mamada desse bebê. Então, é de suma importância, né, descobrir, de fato, é só uma sensibilidade, porque é o primeiro momento desse contato do bebê, da boca do bebê com a mama, é uma fissura que já se instalou, é uma ferida. E nós vamos percebendo tantas outras coisas dentro desse contexto de uma pega errada, de uma disfunção oral que esse bebê está apresentando e que é preciso ser observado. Então, nós vamos falar um pouquinho dos traumas mamilares e por que isso acontece.
Os traumas mamilares eles podem ser sinalizados quando a amamentação ela não vai bem. E aí a gente já observa que tem algum problema além de somente às vezes uma pega errada. Então a fissura nada mais é que uma descontinuidade do aspecto inicial dessa mamada. Então o bebê ele vai estar pegando a condição do mamilo mais mamilo do que a própria areola. Mais mamilo do que a própria areola. Então, a gente precisa observar em que nível da boca do bebê está no contexto do complexo mamilareolar. Vou colocar assim para facilitar na visualização. Então, se o bebê pega mamilo, provavelmente vai ter aí uma fissura e menos a saída desse leite. Porque ele com a boca, ele fecha o canalzinho aqui, a saída desse leite. Enquanto que precisa ser observado, porque na maioria das vezes esse movimento repetitivo, esse movimento da boca e língua, essa fricção, vai formando outras feridas a ponto de ser insuportável para que essa mãe ofereça o peito. Então, nesse primeiro momento que foi para o quarto, a gente precisa lembrar, avaliar essa mama, já tem colostro, vai fazer a expressão para que possa observar se tem colostro ou não, é uma das preocupações que a mãe tem nesse momento. Mas só tem uma gota, 2 gotas, a gente precisa lembrar que a capacidade gástrica desse recém-nascido está dentro de 5 a 7 ml naquele dia, no primeiro dia de nascido do bebê. Então nós precisamos também entender que a natureza é sábia e que vai produzir conforme a necessidade desse bebê. E muitas vezes, nesse desespero da mãe, sem esse apoio nesse primeiro momento, pensa-se a entrar com um complemento de fórmula infantil. Devemos lembrar que há razões aceitáveis para isso. E em relação ao apoio, manter o apoio. É preciso manter esse apoio em relação ao aleitamento materno para favorecer a descida coordenada desse leite da mãe com a necessidade do bebê. E muitas vezes entram com a fórmula infantil. Lembrando que quanto mais precoce esse bebê tiver em contato com a fórmula, maior a possibilidade de ter algumas alergias referentes a esse contato precoce. Então, organizar melhor esta mãe, assistir, ter uma rede de apoio. Se está no hospital, quem está responsável por essa assistência da díade da mãe e do bebê? Então, precisamos procurar ajuda nesses profissionais que nós já acreditamos estar aptos a orientar, a apoiar e a promover a amamentação. Vendo a pega, então eu consigo organizar de forma que o bebê pegue toda o complexo mamilareolar? Eu preciso observar esse detalhe. Se o bebê está nesse contexto, ainda se envolve, eu posso organizar a posição da mãe para que favoreça o bebê nessa pega. Então, sempre nós precisamos lembrar dessas 3 condições que muito favorecem a condição de uma mamada adequada. Posição da mãe, cesárea, mesmo deitadinha, retinha, ter alguém, organizar com o travesseiro, com a almofadinha, um posicionamento entre o bebê e a mama para organizar um contexto de uma pega mais tranquila. Posição é de fundamental importância, que seja favorável para a mãe e para o bebê. A pega eu preciso visualizar. É só a boquinha de peixinho, tá tranquilo? Não.
a condição de pegar o complexo mamilar todo, estar envolvido dentro da boca, isso sim vai já facilitar essa condição de pega. Mas e o que acontece dentro da boca que ninguém vê? Esses movimentos de língua, lábio e bochecha é preciso estar também ritmados e coordenados. E se mesmo assim eu tento corrigir posição, organizo a pega e essa mamada, a mãe refere ao profissional que ainda assim está doendo muito a mama, compete um profissional fonoaudiólogo a avaliar as funções miofuncionais desse bebê. Organizando todo esse movimento de músculo de face, é preciso olhar dentro da cavidade oral do bebê. Fazer exercício de sucção não nutritiva, que esse profissional vai poder avaliar melhor que maneira está esse movimento quando eu coloco esse dedinho dentro da boca do bebê para observar em que movimento está língua, lábio e bochecha. Essa língua está alta, está retraída, e esse movimento de língua retraída e língua alta geralmente vai causar essa fricção aí junto ao mamilo durante a mamada. O próprio dorso da língua. A língua, quando nós falamos retraída, é essa língua para trás e não protruída, ela está para trás. E aí, com o dorso da língua, faz o impacto no movimento positivo, desorganizando aí e formando a sensibilidade nesse mamilo. Daqui a pouco, o machucado vai formando fissuras. E isso precisa ser corrigido nesse movimento de língua dentro da boca para que não venha machucar esse mamilo. Então, o profissional ele vai organizar esse movimento de lábio, língua e bochecha com esse exercício da sucção não nutritiva. Esse lábio do bebê ele vai estar evertido para fora. Esse movimento de língua não vai mais estar friccionando aí o mamilo. Ele vai em movimento de língua, fazendo essa extração de forma correta, quando todo o complexo mamilar estiver dentro da boca do bebê. Então, é preciso sim fazer essa avaliação. Posição da mãe está favorável? A pega do bebê não é só a pega que me traz um histórico de uma boa mamada. Boca de peixinho não me dá o direito de dizer que essa mamada também está favorável. Se a mãe reclama dor, amamentar é possível sem dor? É para mamar sem dor. É possível. Percebeu dor? Tem sim alguma coisa errada. Então vamos nos realinharmos aí na posição, organizar a pega e ainda assim, na sucção, com o movimento de lábio, língua e bochecha, ainda machuca, ainda provoca dor, é preciso que seja avaliado essas funções orais pelo fonoaudiólogo. Ele vai reorganizar todo esse movimento dentro da boca do bebê para favorecer uma sucção de acordo, prazerosa e saciável, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí nós vamos pensar como observar essa produção. Logo de início, nós vamos ter aí o colostro. O colostro está aí nessa descida do primeiro dia, seja uma gotinha, 2 gotinhas,
E às vezes é algo que pouco se observa, é o valor. Como valorizar esse colostro? Ele é altamente imunizante, vai imunizar o bebê, que a gente costuma falar sobre a primeira vacina natural que o bebê recebe, é exatamente o colostro, essas primeiras gotinhas de leite que saem aí do peito da mamãe. Lembrando que entre essa descida e provavelmente até 7 dias ainda é colostro, mesmo mudando de consistência, de cor, é colostro. Recebe o nome de leite? Também, só que leite diferenciado. Então, entre o primeiro dia, entre 24, 48 e 72 horas, a mulher vai ter aí uma descarga maior dessa produção, que a gente chama de apojadura. São outros sinais que nós precisamos estar atento e orientar a mulher a estar observando essas mamas. Existe o engurgitamento por essa apojadura, que pode acontecer entre 3 a 5 dias, que é essa descida maior da produção láctea da mulher. Percebendo isso, o ideal é que se faça a massagem ordenha. Nós vamos orientar aqui um pouquinho para você sobre essa massagem ordenha, mas é de fundamental importância. Existe aí o engurgitamento fisiológico, que é o engurgitamento natural. Ele representa essa descida, essa descarga maior e é favorável a gente estar atentos para esse volume. Então, sempre que percebeu a mama pesada, massagem e ordenha. Fazer a massagem em movimento circular. A mãe já tem que estar sendo orientada desde a maternidade, desde o pré-natal. Faz toda uma diferença um bom pré-natal. Essa mulher já vai sair dali mais segura quanto às problemáticas que poderão surgir aí durante o período da amamentação nesses primeiros dias. Então eu fiz a massagem, eu vou organizar os dedinhos na base inferior do complexo mamilar areolar e superior do complexo mamilar areolar e vou fazer esse movimento. Não escorregar o dedinho sobre a pele, porque se eu escorregar, eu vou estar aí provocando escoriações e vou trazer, gerando mais dores para essa mama nesse contexto. Então, eu vou fazer esse movimento. É como se eu estivesse encostando um dedinho no outro para ajudar a essa saída do leite. Eu posso mudar de posição? Posso. Dos meus dedos? Posso. Posso mudar aqui nesse contexto, na lateralidade do complexo mamilar areolar? Também posso. Então, o engurgitamento fisiológico é algo natural que vai estar acontecendo aí nessas primeiras horas, né? Nesses primeiros dias. E existe também o que chamamos de engurgitamento patológico. O engurgitamento patológico é aquele a qual desce muito leite, muito, a ponto às vezes da mãe sentir a mama quente, brilhante, a pele, e mesmo fazendo a massagem, e mesmo tentando fazer a ordenha, parece não sair nenhuma gota, e só simplesmente essa mãe sente dor. Por que que isso acontece? A falta de ter trabalhado esse bebê no contato pele a pele, a oferta do seio materno logo no início do pós-parto vai trazer essas complicações para agora. O bebê que tem uma condição de horários fixados para mamar. A mãe que não faz a massagem ordenha logo que percebe que essas mamas já estão pesadas. As mamadas noturnas que eram para existir e a mãe está mais para o descanso, esse boom sem a extração, sem a saída, seja pela sucção do bebê, seja pela massagem ordenha, isso vai estar trazendo esse desconforto do engurgitamento patológico
e que muitas vezes, nesse primeiro momento, a mulher pode ter dor nas mamas, sentir quente, às vezes vermelhidão e um mal-estar, como se o corpo tivesse com uma possibilidade de um estágio gripal, se confundindo aí com o parto, e na maioria das vezes tem febre, e isso está direcionado a esse excesso de produção que está acontecendo e muitas vezes a mulher não percebeu ainda. Eu poderia então usar a bombinha nesse momento para poder fazer essa extração do leite? É um outro fator que precisamos ter cautela. A mãe acabou de chegar da maternidade, já fissurou muitas mamas ou o mamilo está muito sensível. A recomendação é que se faça a massagem ordenha manual. A massagem não com aparelhinho, aqueles de vibração, mas dentro da forma prática com os dedinhos. E a extração manual. Por quê? Se eu venho com esse mamilo já fissurado para a bombinha, o acoplamento da bombinha, no momento dos movimentos, ela vai fazer pressão positiva e vai cada vez mais deixando esse complexo mamilar bem mais sensível, e isso desfavorece uma amamentação de forma organizada. Precisamos estar atentos a esses sinais. Chegou no quarto ou na enfermaria, no apartamento, para colocar esse bebê ao peito, observar isso. Eu tenho muita produção, já tem produção, mas o bebê ainda assim continua pegando errado. O que eu faço agora? Tendo o copinho, um copinho descartável ou um copinho, uma xícara limpo, lavado e fervido, eu posso estar fazendo esse movimento e tirando ou pelo menos aliviando esse complexo mamilar para favorecer a pega e a sucção desse bebê. É possível sim. Então que a mãe esteja orientada quanto aos benefícios do aleitamento materno para ela e para o bebê. Como me organizar ao chegar no meu quarto? Como me organizar ao chegar em casa? É o que as mães geralmente perguntam. Mas Nilda, enquanto eu estou no hospital parece que tudo está tranquilo. E tem que estar, né? Geralmente você tem ali uma equipe de apoio, seja do banco de leite, seja das enfermeiras, dos técnicos que já tem esse manejo clínico da amamentação para te dar esse suporte. E em casa, como é que eu faço? Essas orientações têm que ser reproduzidas também em casa. Por isso, é de fundamental importância que desde o pré-natal as mulheres não se preocupem apenas no parto ou investir apenas nas preocupações do parto. É preciso também se pensar na amamentação. Então, como eu me organizo desde o pré-natal? Já existe aí cursos de amamentação desde a gestação, para que essa mulher ela saiba como se proteger, como apoiar e promover o aleitamento materno desde a sala de parto, cultivando aí a presença do acompanhante, cultivando a entrada do pai de escolha, livre escolha da mulher, a estar com ela durante o nascimento do seu filho. São participações únicas e um momento memorial para a família. Isso traz um encorajamento para o homem dentro da paternidade e o empoderamento da mulher, criando vínculo afetivo à família junto ao nascimento. Dando as condições favoráveis desse nascimento, o contato pele a pele, que é de fundamental importância. Observando essa procura do bebê pelo peito nesse primeiro momento.
postergar todos os cuidados para que esse momento seja único. Geralmente, o bebê que vai para o peito, no contato pele a pele, que a gente chama do primeiro momento ouro, do encontro do bebê com essa mama, vai favorecer a estabilização dessa mamada de forma bem mais favorável, não só nos primeiros dias, mas a longo prazo. Então, se você tem essa oportunidade, discuta essas condições com quem te assiste como rede de apoio. Então, desde o pré-natal, é interessante avaliar essas mamas. Se dentro desse contexto, essa mulher tem alguma cirurgia plástica, ela é estética, reparadora ou reconstrutora? De quanto eu movimentei esses tecidos mamários? Houve cortes? Houve o descolamento do complexo mamilar areolar? A prótese, ela é antes ou depois do músculo da mama? Nós precisamos orientar essas mulheres quanto a todos esses contextos para que ela vá bem preparada para o aleitamento materno. E isso precisa ser discutido, conversado, orientado durante o pré-natal com a sua rede de apoio, com quem te acompanha. É de fundamental importância ouvir a mulher, ouvir essa gestante a respeito das suas vontades de amamentar ou não, se tem desejo por isso, se dentro desse contexto familiar é de comum acordo o pai, a mãe, eles também fazem as suas escolhas também devem ser ouvidas, assistidas com carinho, para que nós possamos norteá-los qual é a melhor maneira. Eu tenho então uma gestação dentro, a priori, do decorrer da gravidez, de ser um bebê de termo, um bebê que vai nascer maduro, favorecendo aí todos os outros contextos para a amamentação. E se eu venho a ter, já de início, uma característica para o bebê pré-termo, que é o bebê prematuro, é também importante orientar essa mulher quanto, que tipo de leite que vai estar produzindo, qual o período que vai se estender esse colostro. Todos estes diagnósticos é preciso ser sim falados durante aí o pré-natal. E é interessante lembrar que a mãe de prematuro não é prematuro só o bebê. Essa família também é prematura. Esse bebê vem sem que tenha muitos preparos ou pelo menos umas orientações prévias, faz toda uma diferença quando esse bebê nasce. Às vezes esse bebê nasce e tem que ir para uma UTI, passar por um momento ali de observação, às vezes é momentâneo, mas também pode ser a longo prazo, dependendo da idade gestacional com a qual esse bebê nasce e das condições clínicas que esse bebê veio. Essa mãe precisa ser orientada, capacitada dentro do contexto de organizar as mamas para o primeiro momento do uso do seu colostro, para colostroterapia, onde muitas UTIs já têm essas condições que respeitam e facilitam toda a imunidade do bebê como um procedimento dentro da UTI neonatal a qual esse bebê vai estar ali assistido. Então é de suma importância a mãe ter esse conhecimento. O que favorece o bebê prematuro com o colostro que a mãe produz? Há quanto tempo vai durar na mãe de prematuro, dependendo da idade gestacional, até que dia ou quantos dias prevalece esse colostro dessa mulher que teve seu bebê prematuro? Então, é de fundamental importância ressaltar todos esses cuidados e trazer essas informações a essa mulher, a essa família,
durante o pré-natal. Tá? Responsável como rede, quem? O enfermeiro, o obstetra, o pediatra, aquele que vai estar te acompanhando. É de fundamental importância fazer parte da rede que assiste essa mulher desde o pré-natal ao nascimento.